A paz, amados. Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje é o relatório mensal de dezembro referente ao XPML11, fundo de shopping da XP. Vamos dar uma olhada no seu relatório, dar uma conferida nos seus principais estatísticas na ordem. E no final do vídeo eu trago a minha visão, a minha conclusão final. Então vamos para o vídeo. Podemos ver referente a dezembro de 2025. Lembrando que nos shoppings, nos fundos imobiliários de shopping, eles trazem os números de um mês antes, tá? Então vai ser de dezembro e os números vai ser de referente a novembro. Aqui tem algumas fotos de alguns dos seus shoppings. Traz o objetivo do fundo, que é a obtenção de renda por meio de exploração imobiliária de shopping center. O fundo teve início em 2017. Tem um patrimônio líquido de 6 bi. Ele é gerido e administrado pela XP mesmo. Tem a taxa de administração de 0,75% ao ano, conforme previsto em regulamento. Tem a abençoada e amada taxa de performance, cerca de 20% do QCD, o benchmark. E o seu benchmark é IPCA mais 6% ao ano. Que ele traz o comentário do gestor. Mas antes de olharmos o comentário do gestor, vamos dar uma olhada na ordem, algumas informações que não está no começo desse relatório. Podemos ver que o preço atual dele hoje está a cerca de R$ 109,08. Isso deu um dividendo yield dos últimos 12 meses de 10,12%, levando em consideração a cotação atual. Seu PVP está de 1,01%, então está levemente acima do seu PVP justo. E uma liquidez diária de 16 milhões, então uma boa liquidez para o fundo imobiliário. No último ano ele teve uma rentabilidade positiva em cerca de 23%. Podemos ver que seu patrimônio líquido é cerca de R$ 108,16. Aqui tem a vacância, tem o último rendimento de 92 centavos. Nós vamos ver isso daí no relatório. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui te pedir que você se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Deixe o like, ative as notificações e deixe um comentário sobre o XP, sobre o XPML. Alguma crítica construtiva, lógico, com respeito, e também uma recomendação de conteúdo para o canal. E não se esqueça de compartilhar com amigos e parentes que você acredite que esse vídeo irá levar alguma informação relevante. Então, voltamos para o comentário do gestor. O portfólio XP Malls permaneceu beneficiado por ativos dominantes em suas regiões de atuação, que ele traz um pouco do cenário macro e depois ele traz um pouco referente ao XP. Ele destaca a gestão ativa focada na eficiência operacional e na melhoria contínua da experiência do cliente. O que ele traz em relação ao mês de dezembro foi marcado por eventos relevantes que reforçam a estratégia de gestão ativa e disciplina financeira do XP Malls. Foram realizados pagamentos das parcelas de aquisições de participações em shopping center da Sim e Multiplan. Então aquele destaque que ele pagou as suas obrigações no mês de dezembro em 2 shopping center. Lá o shopping center da Sim e o shopping center da Multiplan. Ele vai trazer mais informações nas páginas abaixo do relatório. Aqui é distribuição de rendimento. Ele distribuiu 92 centavos por cota, pago no dia 23 de 12 de 2025. Então, e ele já anunciou também 92 centavos por cota a serem pagos no final de janeiro. Aqui a famosa DRE do fundo. Ele teve uma receita de 52 milhões, uma despesa de 9,6 milhões. Desses 9,6, 4,9 milhões foi de despesas financeiras, que é a famosa alavancagem do fundo. Então ele teve um resultado de 44,5 milhões e distribuiu 53,8 milhões. Então, como podemos ver, ele teve um resultado menor do que o distribuído. E se nós pegarmos nos últimos 12 meses, ele também teve um resultado menor do que o rendimento distribuído. Ele teve um resultado de 569
milhões e distribuiu 625 milhões. Então esse daqui é um ponto que tem que ficar esperto em todos os fundos imobiliários, mas no fundo imobiliário de shopping, isso tem que, nessa análise tem que levar um pouquinho em consideração, um pouquinho diferente, porque o fundo imobiliário de shopping, a sua renda tem uma variação maior devido a alguns meses a receita ser um pouco maior, um pouco melhor do que em outros meses. Tem um gráfico mais abaixo que ele traz que eu vou explicar melhor essa variação de receita dos fundos imobiliários de shopping. Aqui é a distribuição por cota e o resultado acumulado não distribuído. Ele vem distribuindo 92 centavos ao longo de 2025 inteiro. E no azul mais fraquinho aqui é o seu resultado acumulado. Então ele tem cerca de 39 centavos de resultado acumulado ainda. Ele fechou. E como podemos ver, aqui não tem dezembro. Mas dezembro, a partir de dezembro até maio, mais ou menos, ele tem um resultado um pouco melhor, devido à festa de final de ano, as férias, que costuma ter mais gente nos shoppings. Em maio tem os Dias das Mães também, que é bom para os shoppings. Então, como podemos ver, ele costuma aumentar suas receitas, as suas reservas no começo do ano e utilizá-las elas no final do ano. E aqui ele trouxe também o índice de distribuição até o encerramento do próximo semestre. Então, até o índice do primeiro semestre de 2026 é a banda superior 92 centavos e inferior 86 centavos. Então, como podemos ver, provavelmente ele vai manter esses 92 centavos nos próximos 6 meses. Aqui ele traz exemplos de prática sustentável em meio ambiente. Aqui ele traz seus últimos fatos relevantes, que eu achei um ponto muito positivo, que às vezes o cotista perdeu o anúncio do fato relevante por algum motivo. Ao ler o relatório gerencial, ele já vai ter algum dos seus fatos relevantes. E aqui ele traz o desinvestimento, ou como ele traz aqui, alienação em 9 participações em empreendimentos imobiliários para o FII Atria, que vai ser controlado pelo RISA Real Estate. Então foi pelo um valor total de 1,6 bilhão, recebido da seguinte forma: 1 bilhão e 28 milhões pagos à vista, né, nesta data, no caso dia 5 de dezembro, 52 milhões pagos no dia 15 de janeiro e 528 milhões pago em até 5 anos da presente data. Pelo menos aqui ele não traz se vai ser reajustado pelo IPCA ou pelo CDI. Pode ser que no fato relevante, na íntegra, ele traga. Outro fato relevante, antes de irmos para o próximo fato relevante, ele trouxe mais informações sobre esta venda. A gestora e a administradora estimam que a transação será capaz de gerar um ganho de capital de aproximadamente 278 milhões ou R$ 4,75 por cota. Eles destacam também que parte relevante desse resultado está no FII Neomal, que é um fundo imobiliário integrantemente detido pelo XP Malls. Com isso, possibilita assim a linearização da distribuição dos dividendos pelo XP Malls ao longo dos próximos meses. O que ele quer dizer com isso? Que ele consegue distribuir esse ganho de capital ao longo dos meses, ao invés de ter que distribuir tudo no final dos próximos 6 meses. Ele consegue estender mais para frente esse resultado e assim manter esses 92 centavos por mais tempo ou distribuir uma pancada de dividendos no final de algum semestre. Então aqui é outro fato relevante. Em 10 de dezembro, ele vem anunciar a intenção de compra ativos premium tanto do Banco do Brasil Malls, que é o fundo imobiliário do Banco do Brasil, que é o BBG, quanto ativos do Iguatemi. Então ficou da seguinte forma: ele vai adquirir 9% do shopping Pátio Higienópolis, que é detido pelo BBG. Já pelo Iguatemi, ele vai comprar participações de 9% do Iguatemi Alphaville, 23,96% do Iguatemi Ribeirão Preto,
18% do Iguatemi São José do Rio Preto e 7% do Shopping Praia de Belas. Na minha visão, são ótimas compras. Os portfólios do Iguatemi são considerados portfólios de alta classe. Então, na minha visão, uma ótima aquisição. Que ele traz o valor da transação de 608 milhões, que serão pagos da seguinte forma: 437 milhões pagas em moedas corrente nacional no montante de 78 milhões. Então, desses 437 milhões, 78 milhões serão pagas em dinheiro e cerca de 359 milhões serão pagas com cotas do fundo. Então, a Iguatemi e o Banco do Brasil irão subscrever cotas do XPML. Terá uma seguinte parcela de 60 milhões pagas daqui 12 meses e será corrigida pela variação do CDI. E 109 milhões pagas daqui 2 anos, ou 24 meses, que também será corrigida pelo CDI. E aqui ele traz outro fato relevante. O fato relevante aqui, não muito bom, em relação ao fundo, e trágica em relação aos brigadistas do shopping que perderam sua vida. Em 2 de janeiro de 2026, ocorreu um incêndio no subsolo do shopping Tijuca, que o fundo detém participação. Que ele destaca que o fundo Tijuca permanecerá fechado temporariamente, então ele está fechado até, caso a defesa civil, liberar o shopping. Ele traz que o XP Mouse lamenta profundamente o falecimento de 2 integrantes da brigada de incêndio durante os esforços para conter o fogo. Informa que estão sendo prestadas solidariedade e assistência às respectivas famílias. A esse triste ocorrido foi o falecimento de 2 pessoas. E o canal Dividendos para a Liberdade lamenta muito essas 2 mortes e pede para que Deus conforte a família, coração das famílias, e dê forças para continuar. Aqui ele traz a estrutura do XPMOL. Ele destaca que o fundo tem 100% das cotas dos FIIs Omnimal e Neomal. Esses FIIs auxiliam na gestão de resultado acumulado, equalização de dividendos ao longo do tempo. O FIIs Omni e Neomal funciona como instrumento de gestão ativa de resultado. Aqui ele traz a sua estrutura. XPML11 tem seus ativos. Tem o Neomal com cerca de 3 participações em ativos. Omnimal, cerca de participação de 4 ativos. Aqui seria o cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo. Ele tem hoje, segundo o fundo, 251 milhões com caixa de disponibilidades. Aqui seriam suas obrigações a pagar. Ele encerraria 2026 com 108 milhões de reais positivos. Já ao final de 2027, ele encerraria 2027 negativo em 135 milhões. Ou seja, podemos ver aqui que o ano de 2026, em relação a obrigações, está tranquilo. Ele vai passar tranquilamente até lá. A partir de 2027, aí ele já tem que ficar um pouquinho mais esperto em comparação às obrigações a pagar. Aqui ele destaca que esse gráfico não leva em consideração aos 5% que pode ser retido do fundo, do resultado gerado do fundo no semestre, a cada semestre. Mas nós vimos também na DRE dele, neste momento, ele vem pagando o valor total do que está gerando. Mas também temos que levar em consideração o valor que ele também recebeu de 1 bi da última venda deles, de novos ativos, novas participações. Que é o total que ele tem que pagar. Eu somei aqui cerca de 386,6 milhões. Lembrando que no ano de 2026 e 2027, tá? Então, cerca de quase 400 milhões nos próximos 2 anos que ele tem que pagar. Que a liquidez nós já vimos também lá na Ward. Aqui a carteira de ativos, podemos ver, tem cerca de 95,2% em imóveis, 1,6% em CRIs conversíveis, 1,3% em caixa e 2% em fundos imobiliários. São as obrigações do fundo. Tem cerca de 4 CRIs para pagar.
Aquelas obrigações que nós vimos lá em cima não levam em considerações o CRIs, só levam em considerações as parcelas a pagar. Aqui são suas amortização ano a ano. As principais amortização está entre 2030 e 2033. Em 2026 ele tem que pagar cerca de 30 milhões, que ele não traz a porcentagem que daria do LTV. E aqui essa linha pontilhada vermelha seria o resultado que ele poderia segurar e não distribuir em relação a cada ano, em relação à sua amortização. Se ele conseguir segurar os 5% em relação a esse ano, ele só esse valor conseguiria pagar as suas parcelas de CRI. Isso se ele conseguir segurar, porque como nós vimos, ele está distribuindo nos últimos 12 meses, pelo menos, mais do que o que está gerando. Que seu custo de ocupação, cerca de 11%, seus descontos, cerca de 2,2%. O que seria esse desconto? Às vezes, geralmente ele faz uma nova alocação e dá um desconto. Vou dar um desconto dos primeiros aluguéis para você poder alugar numa loja aqui no meu shopping. Então é mais ou menos isso. Podemos ver que tem cerca de 4% de vacância e inadimplência líquida de cerca de 1,1%. O NOI caixa por metro quadrado, como podemos ver, ele vem aumentando em relação a 2023 e 2024. E de dezembro ainda não tem, né? Então, setembro, outubro e novembro vem aumentando. Vendas por metro quadrado também aumentou no mês de novembro em relação a 23, 24 e 25. Vendas de mesma loja aqui diminuiu, como podemos ver em novembro. Em 2023 era 11,3%, em 2024 12,4% e em 2025 4,5%. Aqui ele não traz mais. O que pode acontecer é ter gerado bastante giro de loja, giro de inquilino nas lojas do shopping, aí acaba diminuindo as vendas por mesma loja, né? Já que tem que contar as mesmas lojas nos 3 anos. E também tem aluguéis de mesma loja, assim como as vendas, os aluguéis também diminuiu em relação a novembro. O que ele traz sobre a carteira? Em novembro de 2025, a carteira imobiliária do fundo era composta por 28 shopping centers. A ABL própria do fundo, que está só no XP-ML, totalizou aproximadamente 340 mil metros quadrados. Que ele traz a diversificação regional, cerca de 71% está no Sudeste. E aqui a diversificação por administradores, cerca de 24% na SIM, 20% na ALOS e 17% na JHSF. Aqui são cronograma de aquisição e vendas dos shoppings. Começa lá em dezembro de 2017 e as últimas movimentações em dezembro de 2025. E aqui ele traz as operações do Shopping Center da XP. Vamos ver só o primeiro que é o Shopping Cidade Jardim. Ele traz o endereço, traz o administrador, a BL total, quantidade de lojas, número de participações e quando foi inaugurado. Bom, e esse foi o relatório gerencial do XP-ML11. Na minha visão, depois que ele conseguiu resolver a sua pendência que ele tinha no final de 2025, que ele estava com a grande parcela para pagar, com a venda das novas participações, ele equalizou esse valor que ele precisou pagar, ainda conseguiu um ganho de capital de R$ 4,00 por cota, que isso vai ajudar a auxiliá-los a pelo menos manter os 92 centavos por cota por um longo período. Ele já trouxe seu Guinness no primeiro semestre de 2026, que vai manter em 92 centavos. Acredito eu que no segundo semestre de 2026 ele também irá manter esses 92 centavos. Em relação às suas obrigações a pagar em 2026, está tranquilo. Aí em questão em 2027, aí o fundo já vai ter que ficar um pouquinho mais esperto. E como podemos ver no seu relatório, em valor em caixa, em disponibilidades, seria insuficiente para pagar as suas aquisições e seus CRIs no ano de 2027. Mas ele teria 2 anos para fazer giro de portfólio. Como podemos ver, ele está levemente acima do seu VP. Se continuar esse mercado de alta na bolsa, e ele continuar a subir seu PVP para 1,05 ou mais, ele já abre possibilidade de fazer emissão. Com isso, arrecadando mais dinheiro,
conseguindo fazer caixa para honrar as suas obrigações em 2027. Além disso, ele também poderia fazer, igual ele fez no final de 2025, vender algumas participações em shoppings e com isso honrar as suas obrigações. Bom, na minha visão, é um dos melhores fundos de shopping da bolsa. Está entre o top 3. Se não for o melhor, para muitos é o melhor. Muito grande, muito bem diversificado. Só tem que ficar de olho questão no resultado gerado para o dividendo distribuído. Mas como eu falei, tem que levar em consideração o ano todo, não só o mês. Porque tem meses que ele vai ter mais renda, vai ter mais movimentação, vai ter mais clientes circulando no shopping e terá meses que terá menos. Eu, particularmente, não tenho esse fundo devido a não ficar muito confortável com a gestora. Devido a isso, lembrando que nada que apareça nesse vídeo é recomendação nem de compra, nem de vendas, tem apenas um teor didático para auxiliá-lo nos seus estudos. Para mim, eu não me dou bem investindo com essa gestora. Então, só por causa da gestora, não por causa do fundo. O fundo é um ótimo fundo. Por não me sentir seguro, não me sentir confortável com a gestora, eu opto por não investir em nenhum fundo da XP. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o XPML. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o like e não se esqueça de ativar notificações. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Dividendos para a Liberdade. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.